Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. No último vídeo a gente terminou fazendo esse negócio que eu chamei de pré-expansão, que é basicamente isolar aqui uma linha, né? Transformar um determinante em vários determinantes e deixar uma linha aqui só com um elemento em cada, né? E a ideia é o seguinte: quando a gente for fazer, vamos calcular esse determinante aqui, por exemplo. Não de verdade, só pensando. A gente pega o A1, vai ser o termo da linha que a gente vai escolher, porque os outros é tudo do zero. A gente elimina aqui essa linha, essa coluna, e eu tenho um determinante menor. Então, a gente poderia escrever o determinante como sendo cada termo de uma linha vezes um outro número, um determinante menor, que é o cofator. O problema só é que, como vocês sabem, vamos ver, eu acho que eu fiz no próximo slide. Vamos pegar aqui esse termo A2. A gente pegaria ele e eliminaria essa linha, essa coluna, e a gente teria, não eliminaria, mas vamos fazer aqui um termo, por exemplo, A2, pegar aqui A2B1C3. É um termo negativo. Mas quando eu venho aqui e faço A2 vezes B1C3, dá um termo positivo. Quer dizer, muda o sinal. Se eu só fizer, só ele pegar o A2 e botar aqui, eliminar a linha e a coluna e botar do jeito que tá, né? Só sobrou esses termos aqui, B1, C1, B3, C3, vai dar errado. Nem todas dá, né? Mas algumas dão errado. Quer dizer, dá só o contrário. Então a gente tem que dar uma ajustada aqui, ver exatamente o que acontece quando a gente tira, né, esse A2 e bota ele para fora aqui, como que a gente faz para saber o sinal certo. Que algumas vão, vocês já sabem, né, aquele negócio do I mais J, e aí algumas trocam sinal, outra não. Então, mas é basicamente porque a gente vai poder escrever como sendo um produto desses cofatores do termo, né, vezes o termo. E uma outra maneira de escrever o determinante que vai ser muito útil para a gente. É porque esse aqui seria, por exemplo, esse aqui seria só o termo ligado ao A2. E aí eu teria o termo ligado ao A1, A3, etc. Então, vamos lá, encontrando os sinal dos cofatores. Eu vou escrever um desses determinantes menores. Por exemplo, aqui, por exemplo, suponha que a gente tenha feito a expansão na linha 5. 5. Então o x seria tipo que nem o A2 era lá. Então eu vou fazer o seguinte, imagina que ele não está aqui. Você põe o dedo aqui na frente, você não vê o X. Aí, essa série de números, do jeito que está escrito, vai ter um número de inversões, né? Acho que vocês lembram. Eu venho aqui, isso aqui são números que não se repetem, né? Porque é um para cada linha, para cada coluna, exceto a linha do X, né? Então, por exemplo, eu vou no A. Eu vejo quantos números menor que ele tem na frente dele. Aí eu faço a mesma coisa para o B, para o C, para o D. O X eu finjo que não está aqui, né? Porque a gente vai por ele ainda. Então eu tenho uma, uma quantidade de inversões. Aí eu quero ver quantas inversões tem quando eu boto o X aqui, certo? Para saber se o sinal, quanto que o sinal muda, quando não. Então é o que eu disse, quantas inversões a mais temos ao colocar o termo X aqui. Então tem três partes que a gente tem que analisar. Quantas inversões aparecem antes do X, quantas aparecem devido no X, né? Quantas ele tem com relação aos outros, e quantas tem depois dele. Se você lembra dos outros vídeos, você já sabe que para o número depois do X não muda nada. Porque é só para as inversões, eu pego, por exemplo, aqui o E, e eu vejo quantos números menores que ele tem depois dele. Então, como o X estava antes, não mudou nada para ele, nem para ninguém aqui. Então, só tem duas coisas que eu tenho que descobrir. Quantas inversões o X tem com relação aos termos que tem depois dele, e para essa galera aqui, quantas inversões eles têm. Vai ser sempre uma, né? Quantos eles têm a mais por causa do X? Tem que ser uma, mas a gente não sabe para quantos dele vão haver inversões. Então, as inversões no X são iguais à quantidade de termos menores depois dele. Essa é a definição de inversão, né? Eu pego aqui o X, agora que eu coloquei ele, e quantos termos menores tem aqui. E esse é o total de inversões dele. Já as inversões a mais nos números antes do X são iguais à quantidade, vamos essa mais aqui, de números maiores que o X antes dele.
certo? Porque eu vou olhar aqui o B, se o x for menor que ele, eu conto uma inversão, certo? Então, o B tem que ser maior do que ele para ter uma inversão. Se for o C, por exemplo, for menor, não inverteu nada, com relação ao C e o x. Então, a gente faz o seguinte. O número... beleza. Vamos fazer assim. Eu tenho um elemento AJ. O que é o AJ? Por exemplo, lá, aqui, ó. No meu caso, o AJ seria o A 1, 2, né? Que é a primeira linha e a segunda coluna. Que é o termo que eu tô, a linha que eu expandi e o termo que eu vou colocar aqui, né? Nesse caso, por exemplo, o X não estaria aqui, né? Porque o X seria o A2, ele estaria aqui. Ele seria o primeiro termo dessa fila aqui. Então, o número de elementos que tem antes dele é i menos 1. Por quê? Se fosse aqui da terceira, eu estivesse expandindo a terceira linha, eu vim e colocava o elemento na terceira linha aqui, no terceiro lugar aqui, certo? Porque isso aqui tá em ordem de linha. Então tem 2 antes dele, se ele for o terceiro, e assim por diante. O número de elementos antes dele é i menos 1. E quantos elementos menores do que ele tem? Existem a j menos 1. Por exemplo, o j aqui seria o 2. Então só tem um elemento menor que ele. Né? Menor que o 2, só um. Se fosse 3, teria 2. Assim por diante, né? Porque, vamos lembrar, isso aqui não é o valor do... Isso aqui a gente tem as linhas. Então, por exemplo, aqui vai o 2, porque eu escolhi o A2. Aí se eu escolher, por exemplo, o B1, vai 1 aqui. Se eu escolher depois o 3, depois só sobrou o C3 para escolher, vai o 3 aqui. Então, isso aqui seria, por exemplo, 2, 1, 3. É só o lugar das colunas, e não o valor do A2, do B2, essas coisas. Então, se eu escolho, por exemplo, o número 5, se eu estou fazendo com A5, por exemplo, tem 4 números possíveis menor do que ele. Então eu vou chamar de Y o número de números, seria o número de menores do que o X antes do X. Certo? Então eu venho aqui tem 4 números antes dele, mas vamos supor que só o B e o D sejam menores do que ele. Então 2, por exemplo. Então o total de números maiores antes dele é i menos 1 menos y. Quer dizer, antes dele eu tenho esse valor aqui, mas y são menores. Então eu pego todos os elementos que estão antes dele, subtraio a quantidade dos que são menores, e eu tenho a quantidade de maiores antes dele, que é uma das coisas que a gente queria achar. E qual é o total de menores depois dele? Então eu pego o total de menores, que é isso aqui, e eu sei que y menores estão antes dele. Então, isso é certo? Isso aqui é o total de números antes dele, menos os que são menores. Então dá os maiores antes dele. Isso aqui é o número de elementos que tem antes dele, não, menores do que ele. E essa é a quantidade dos menores que estão antes dele. Então isso são os menores depois dele. Somando tudo, que esses dois valores são iguais, a soma desses dois valores é igual ao número de inversões, a gente vai ter isso aqui. E aí, isso aqui é par. Então se o i mais j for par, isso aqui tudo dá par. E a gente não muda o sinal. Né? O número de inversões estava par, continua par. Então não muda o sinal. E se estava ímpar, continua ímpar. Isso aqui é o total de inversões a mais. Então se for par, continua sendo o mesmo sinal. Se for ímpar, muda o sinal. Que é muito mais fácil só escrever o i mais j par, que nem a gente faz no ensino médio, essas coisas. Então o total de inversões é isso. Só explicando, podemos usar isso aqui, menos 1 elevado a i mais j, multiplicando ali para achar o sinal certo. E agora então a gente definiu os cofatores, que era esse menos 1 elevado a i mais j vezes o valor, né, o termo, vezes o determinante que sobra. Vocês estão vendo que eu estou indo rápido, né? Deixa eu voltar aqui. Eu venho aqui pro A2.
Poderia ser nessa matriz inteira aqui. Eu faço, ele é o termo 1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna. Então é menos 1 elevado a 3 vezes o A2 vezes esse determinante aqui, tá? Isso é o cofator para um elemento, para esse elemento A2. Aí eu faço isso para todos os elementos da coluna, da linha aqui, multiplico cada um pelo seu cofator e a soma dá o determinante. Então aqui foi o que a gente viu. O determinante pode ser a linha 1 vezes os cofatores da linha 1, né? Isso aqui seria um produto interno, né? Porque como que eu vou multiplicar uma linha? Uma linha é uma série de números, né? E os cofatores também são uma série de números, né? Eu tenho o cofator da linha 1, o cofator da linha 2, da linha 3, então como que eu multiplico? Sabe? Fazem multiplicar, sei lá, 1, 2, 3 por, sei lá, por 2, 3, 4. Não tem, você fala, bom, você tem que multiplicar 1 por 1, né? Então isso aqui seria o que a gente chama de produto interno. A gente multiplica o primeiro elemento da linha com o primeiro cofator, mais o segundo elemento da linha 1 com o primeiro cofator, etc. Então, até aqui dá certo, né? Tudo isso aqui são maneiras de escrever o determinante. Quer dizer, é um certo elemento da matriz, né? Ou seja, a linha coluna, vezes os seus respectivos cofatores. Produto interno com os respectivos cofatores. Mas e se a gente multiplicar os cofatores pela linha errada? Por exemplo, eu faço os cofatores da primeira linha vezes a segunda linha. A gente pode pensar o seguinte: quando o cofator, eu não preciso saber quem é a linha que está aqui. Só porque eu vou pegar, por exemplo, esse primeiro termo aqui, elimina a linha e a coluna. Então, tanto faz quem, por enquanto, né? Para eu calcular o cofator, tanto faz quem são os elementos da linha. Então, eu posso calcular eles e deixar eles como se fosse uma função, seria a palavra, né? E aí, por exemplo, se eu botar o primeiro cofator vezes 1, o segundo vezes 0 e o terceiro vezes 3, é a matriz em que é o determinante da matriz em que tem 1, 0 e 3. Entendeu? Eu posso deixar só calcular os cofatores e ir substituindo os valores que eu quero. Então, se eu substituir 1 e 1, né, multiplicar, eu só somo os cofatores. Estou multiplicando cada um deles por 1 na prática, né? Então, isso aqui seria 1, 1, 1. E se eu coloco, então, por uma linha errada, eu estou colocando, por exemplo, a linha B aqui. Eu faço B1, B2, B3. Então, o determinante vai dar zero, certo? Se eu fizer o cofator da linha 1, primeiro cofator aqui, vezes o B1. Segundo cofator, vezes o B2, vezes o B3, é a mesma coisa que eu vou fazer o determinante dessa matriz, que dá zero. Por isso que eu falei que é zoando, né, com os cofatores. Porque o certo, bem entre aspas, seria fazer os cofatores da linha 1 vezes os elementos da linha 1, produto interno, né? Então eles têm essa propriedade que vai ser bem importante na hora de achar a matriz inversa, que quando eu faço produto interno com a linha deles, beleza, dá o determinante. Com qualquer outra linha da matriz, dá zero. Então esse é o fim. Vamos até o próximo vídeo. Falou!